Oi, pessoal. Você que é responsável pela lição de casa, ficar olhando quando a criança faz ou não, a gente precisa conversar um pouquinho. As reuniões fazem muita falta realmente, porque ao vivo é completamente diferente. Porque vocês já mostram suas dúvidas e a gente já pode elucidar no mesmo instante. Então, existe uma diferença bem grande mesmo. Essa história da pandemia fez uma confusão com todo mundo. Na webinar você não consegue rapidamente atender as dúvidas. A gente fica preso, falha, a internet cai, aquela confusão toda, eco e tudo mais. Então eu fiz esse videozinho, não vou demorar, que é para falar sobre lição de casa, infantil C, infantil D e primeiro ano. Antes, eu vou um pouquinho falar com vocês sobre o desenvolvimento da criança, que eu acho muito importante para entender a vidinha da criança. Na escola de educação infantil, a gente trabalha muito o aspecto psicomotor, toda a motricidade da criança. Por quê? Porque é o que ele vai enfrentar para o resto da vidinha dele escolar. Então a gente trabalha bastante. Na escola se aprende muito mais brincando do que tendo que efetuar muitas coisas. Hoje em dia o mundo mudou completamente, porque a criança já é muito mais evoluída em termos de psicomotricidade, sabendo mexer com o celular, essas coisinhas todas, do que as criançadas antigas, que ficava brincando no quintal, na rua, não tinha tanta informação como tem hoje. Agora tem uma profusão de youtubers infantis e são perfeitos, maravilhosos. Muito bem, educação infantil na escola, o primeiro ano também faz parte. Apesar de chamar ensino fundamental já o primeiro ano, ele é o nome novo que deram para o antigo pré, para dar obrigatoriedade da criança vir à escola. Então, ela ainda está na fase de 0 a 7 anos, que é uma fase de desenvolvimento e amadurecimento. A criança nasce, ela vai descobrir tudo. Que ela tem pezinho, mãozinha, dedinho, que ela chora. Ela vai descobrir andar, ela vai descobrir que se ela cai, ela se machuca. Ela vai descobrindo, vai associando, vai percebendo e vai internalizando esse conhecimento. Então, na pré-escola, como trabalha o Colégio Bertolazzi, uma metodologia particular que, devido a muito tempo trabalhando com educação, principalmente infantil, a gente percebe. Então, o que é esse risquinho que está aqui do lado? Isso aqui que fazem tanto que parece que não tem efeito nenhum. Pensa bem na criança que está brincando. Aí ela vai para a escola para aprender um monte de coisa. Só que se ela for direto, vamos supor, no primeiro ano, ela vai ter que já ter uma coordenação fina, mais apurada. Imagina que ela tem que entender que ela tem que segurar o lápis, pegar o lápis, olhar para a folha, perceber o que está acontecendo na folha, aonde ela tem que colocar o lápis e o movimento que ela tem que fazer. Por isso que quando vai direto, sem o treinamento, a vida fica mais difícil para a criançada. A escola passa a ser um tormento e não um prazer. Então nós trabalhamos assim. Bastante exercício motor. Certo? Olha, aqui vocês estão vendo o patinho vai nadar na lagoa, ele vai pulando. Tudo isso é feito devagar. Aí a criança vai começar a fazer, não consegue. Tem algum problema ela não conseguir logo? De jeito nenhum. E é aí que vai a importância da lição de casa. Vendo os exercícios que eles estão tendo aqui? Alguns que estão já na liçãozinha de casa, outros não. Então, no Bertolazzi a gente trabalha muito com imagem e fazer a criança já se ambientalizar com as folhas, com os cadernos, com as lições, sem ter que ficar cobrando. Você é obrigada a fazer, você é obrigada a saber, de maneira nenhuma.
Esse aqui é infantil C. Vocês viram, já foi colocado limites aqui. E uma tarja de cor diferente. E já está o movimento aqui da letra A, por exemplo. Ela pode até fazer corretamente aqui. Não significa que ela já sabe. O que ela já aprendeu, é o A. Não é assim. Ela está treinando. É muito treinamento da coordenação, que é o que mais usa na escrita, né? Então, a coordenação motora fina, mãos, dedos, é importante. Então, vai levar para casa? Vai levar para casa. Não vai ser todos os dias, infantil C. E você vai colocar a criança para fazer a lição, certo? E como que é isso? Será que isso aí não tem pessoas que falam que isso aí limita a criatividade da criança? Não limita, desde que você não limite. Porque na vida da gente, a gente aprende o que pode e o que não pode. A hora que a gente pode e a hora que a gente não pode. E tudo que você acostuma e tem o hábito desde pequeno, faz com que a vida seja bem melhor. Então, eu sou criativa, eu gosto de pintar, gosto de quadros. Perfeito, você não vai limitar essa criança. Só que ela tem que entender que agora é a hora que ela vai ter que pegar a liçãozinha e se dedicar para a lição. O que a gente está desenvolvendo? Responsabilidade. Como que ela vai fazer? É o jeito que ela está na cabecinha dela madura. O que você não pode fazer é obrigar ela a fazer direitinho, na linha, perfeitamente, corretamente. Não, nós estamos treinando, desenvolvimento. Ela está sendo treinada. Na escola é feito folhas de atividade extra, é feito no chão. Tem várias técnicas para desenvolver isso para a criança, sem ficar cobrando. O alfabeto é um símbolo, não é certo? É um símbolo, vários, um símbolo não. Vários símbolos que a gente tem que conhecer o nome dos símbolos. Agora, imagine essa criança, ela tem que não só saber o nome desses símbolos, como depois ela tem que associar para formar sílaba, para formar palavra, para formar frase. E se ela entra direto nessa fase assim, se torna difícil. Então a escola vira o quê? Uma coisa que é um tormento. Então não, começa de pequenininho. Metodologia aqui vai ter a imagem maior do que o comum, que é o dentro dos padrões dela de maturidade. Ela vai fazer por querer fazer, do jeitinho que ela bem entende, não interessa se grudou, se saiu da linha, se foi para cima, se foi para baixo, ela está cumprindo a responsabilidade dela. É estudante, vai fazer a liçãozinha, certo? Se você em casa fica crucificando a criança, você está aí sim cortando toda a criatividade e toda a percepção que a criança pode ter. Porque ela tem que perceber, ela tem que internalizar esse conhecimento. Eles estão agora com a liçãozinha para ir para casa? Então, mas antes eu preciso falar com os pais para defender minha criançada, tá? Conforme o tempo, eles vão deixando tudo mais fácil, mais sossegado, sem problema nenhum. Evolução na tecnologia e na metodologia do colégio. Próxima fase, infantil D. Já entra no mesmo processo de visualização, tá vendo? Com a tarja, com os limites necessários, mas também não tem obrigação de saber, não tem obrigação de fazer perfeitamente. Também está desenvolvendo. Então, quando a criança fizer a lição, ela fez do jeitinho dela, riscou, não deu certo, passou da linha, você vai parabenizar a criança. Terminou, fez a lição, terminou a lição, parabéns, tá lindo, tá bonito, você é formidável, você pode, você consegue. Você vai elogiar essa criança, para ela se sentir segura, certo? E é isso que eu falo que é sempre importante, a dificuldade vai aumentando, ó. E para eles já vai ser bem mais fácil, porque já fizeram
infantil C, com os limites, com as taxas. Tem que continuar criando? Tem que continuar criando, se você não limitar a criatividade da criança. Mas só que na casa da gente é uma coisa, na escola é outra coisa. Nós temos nossas obrigações, nossas responsabilidades, nossos limites. E é importante aprender e sentir o que é isso desde pequenininho, para não sofrer depois quando tiver que fazer. Porque aí sim, se não fizer atualmente, depois vai fazer por obrigação mesmo. E aí a coisa vira insuportável para qualquer pessoa, não só para criança. Primeiro ano. É quase que uma continuação. Vai diminuindo o limite. Até onde eu posso chegar com a minha letrinha, até onde eu posso subir, até onde eu posso descer. Mas isso é trabalhado detalhadamente, com paciência e calmamente. Além das apostilas em casa, eles fazem também na classe. Geralmente, é exatamente a mesma lição que foi para casa. Esse aqui do B aqui, por exemplo. B maiúsculo, aí já entra maiúsculo, minúsculo. Babebi, bobu, maiúsculo, minúsculo. Ainda como treinamento, inclusive no primeiro ano. Então, vamos respeitar a criançada, seguindo o desenvolvimento. São várias teorias, não existem tantas teorias educacionais que são maravilhosas. Mas eu não posso falar para você, olha, a minha metodologia aqui no meu colégio é essa. Não concordo com isso. Por quê? Porque nenhuma criança é igual a outra. E vou citar mais uma vez o exemplo que eu falo quase em todas as reuniões. Você tem uma macieira, um pé de maçã, uma macieira. Então, o que vai nascer lá? Só maçã. Na época certa, só maçã. Todas amadurecem ao mesmo tempo? Não, certo? Cada uma tem o seu tempinho. Só que se você colher antes ou colher depois, não vai ficar uma coisa suave e fácil de pegar a maçã no ponto certinho e poder comer, certo? Então, a criança vai amadurecendo aos poucos. Tem criança que consegue só internalizar o conhecimento mais velho mesmo, até uns 8 anos. Depende muito de tudo que ela já passou, do ambiente dela, onde é que ela está, se ela sofreu ou não. Então, eles vão chegar em casa com a liçãozinha, caderno. O que o pai, a mamãe ou o responsável pela lição tem que analisar? Se é aquela página que foi pedida, se está naquela liçãozinha, se resolveu fazer, e não olhar e criticar. Está errado, está torto, está de cabeça para baixo, porque para a criança ainda nada disso é válido. Nós estamos trabalhando responsabilidade. Fazer lição de casa tem que ser uma coisa agradável. E é isso que a escola trabalha muito, tá? Conforme ele faz em casa, chega na classe. Aí sim, o educador, o profissional da educação, sabe o que fazer para melhorar aquilo que está falhando. Sem falar que está errado, você não está sabendo. Não, a gente trabalha diferente. Olhando os movimentos, trabalha no desenvolvimento da criança. Então, essa semana eles ainda vão estar em classe, fazendo na classe, aprendendo o que tem que fazer de lição de casa. E a partir da semana que vem, eles vão começar a levar a liçãozinha. O infantil D e o primeiro ano são 2 apostilas. Então, vai uma num dia, aí volta para a escola, a professora vai corrigir, vai ver os detalhes, vai conversar com a criança. No outro dia, a outra apostila. Então, tem que verificar o quê? Se é aquela liçãozinha, o que está acontecendo e se ele está fazendo, só isso. Não conseguiu fazer todinha? Não tem importância. Vocês vão descobrir o seguinte, que a lição de casa é muito legal de ser feita e que no futuro a vida dele escolar melhora mais de 100%, porque ele vai ter lição para fazer, vai fazer rapidamente sem achar que é um martírio na vida dele e vai aprender mais, porque a lição de casa ela vai para complementar o conteúdo que foi dado em classe. Segundo, terceiro, quarto ano,
aprendeu matemática, equação, não entendeu direito, vai a lição de casa. Se ele conseguir fazer, para ele fazer, ele vai ter já que lembrar da aula. Então você já está reforçando. Se ele não conseguir fazer, ao outro dia ele vai chegar para o professor e poder colocar o probleminha dele. Certo, gente? Então é isso aí que eu queria falar com vocês. Vamos ter força, saúde para continuar torcendo para as vacinas que estão chegando, para a gente poder se encontrar, se reunir, estarmos todos juntos. Obrigada. Mais um detalhinho só importante, tá? Comparar. Nunca se compara uma criança com a outra. A Mariazinha já tem coordenação, já aprendeu a ler, e o Joãozinho não. Estou na mesma classe, fazendo a mesma coisa. Isso não significa que ela é mais inteligente do que ele. Ela amadureceu antes. Então a Mariazinha foi estimulada de uma certa maneira que ela conseguiu amadurecer antes. Agora o Joãozinho não, gosta muito de brincar. E ainda está amadurecendo, mas com certeza ele vai chegar lá. Então nunca devemos comparar uma criança com a outra. Esses exemplos que estão aqui são de atividades efetuadas em classe. Vocês podem ver. Por que tem um da ovelha eu coloquei ali? E para ensinar a letra O, antes é contado toda uma história, uma novela, sempre destacando o símbolo, que é para a criança ir associando o som com a imagem, o som com a imagem, certo? Então ela vai se ambientalizando. Então ela vai aprender da ovelha, que a ovelha faz, que ela não faz, para depois, mais tarde, ela vai para a linha, vai para a coordenação, vai para a leitura. Então tudo tem o tempo certo. O que é mais importante, gente, respeitar a maturidade de cada criancinha.